Eu trago um abraço da Fê e das meninas. 1 Pedro 3,15. Todos encontraram? Sim? Eu vou ler o texto. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, juntos, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Não fecha a Bíblia, deixa ela aberta. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quem aqui conhece alguém que seja da família ou um conhecido ou conhecida que viajou em intercâmbio para algum lugar para estudar? Quem aqui conhece alguém que foi para Espanha, para Portugal, Austrália, para o Canadá, para qualquer outro lugar que não seja aqui no Brasil? Alguém conhece? Você teve curiosidade de perguntar para esse alguém a respeito do que as pessoas que ali vivem lhe contaram sobre fé? Você teve curiosidade de sentar com esse alguém, seja sua irmã, seu irmão, seu primo, algum amigo, e perguntar o que eles dizem sobre o cristianismo lá? O que os jovens da Europa dizem sobre Cristo? O que os adolescentes europeus afirmam sobre a criação do mundo? O que os australianos dizem sobre ser igreja de Deus? Alguém teve curiosidade de conversar com esse alguém? Ou com essa alguém? Sim ou não? A título de informação, só a título de informação, a Europa hoje, bem como a Austrália e a América do Norte, são considerados hoje cantões pós-cristianismo. Ou seja, são lugares onde a sociedade vive um período pós-Cristo ou pós-igreja. O que isso significa na vida real das pessoas? Significa que nesses lugares o cristianismo está cada vez mais sendo colocado em segundo plano e em segundo lugar. E o que isso tem a ver com a sua vida? O que isso tem a ver com a sua vida? Pastor, isso é na Europa, é na Austrália, é no Canadá, é nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil. Como um país se torna pós-cristão? Como uma igreja se torna pós-cristã? Ou seja, Cristo não é mais a referência para a conduta, para a vida, para as opiniões, ou para qualquer coisa que seja. Eu comecei com uma moça, alguns anos atrás, ela foi para o Canadá, e ela foi lá fazer um curso de mestrado, e conversando com ela sobre os estudos, as matérias que ela estudou, e sobre a vivência dela na faculdade, a primeira coisa que ela me disse foi a seguinte frase: olha, pastor, a primeira frase que eu escutei aqui, quando eu falei que era uma cristã que ia à igreja aos domingos, e nas reuniões com jovens e com os outros lá no Brasil, foi a seguinte coisa: você ainda crê em mitos? Você ainda acredita em Papai Noel? Você ainda acredita em contos, em doentes, em arco-íris com um pote cheio de riquezas ou de ouro? Essa é a visão que os jovens canadenses, em maioria, têm sobre cristianismo. É a história da carochinha. E a partir de então ela me disse, ela sofreu um bullying gospel. Lá vai a cristã, the Christian go. Lá vai a cristã, ela está indo. Lá vai a Bíblia. Daí eles chamam de Bíblia, eles usam Bíblia num tom meio jocoso para os que são crentes. E o curso inteiro foi assim, a perseguição
por acreditar ainda em Jesus Cristo. Será que esse tempo não vai chegar aqui no Brasil, não? Ou não tem se chegado já? Em que os seus amigos de escola e daqui a pouco de faculdade já começam a zombar de você, porque você acredita, olha só em que você diz que acredita. Você acredita que a ressurreição dos mortos é possível. Você acredita que um camarada morto por 3 dias ressuscitou dos mortos, por intervenção metafísica, espiritual. Você acredita que curas são possíveis. Você acredita em um Deus que afirma ser 3 pessoas. Você acredita que o mundo foi criado a partir do nada. Os teólogos chamam isso de ex nihilo, do nada. O Senhor fez tudo que existe do nada. Eu não vou entrar aqui se foi por evolução, se existe um design. Não, essa não é a minha intenção hoje. Mas não importando, se você for um cristão, você vai afirmar que tudo veio a existir do nada, não importando o processo que Deus usou. Alguns cientistas dizem, para defender suas ideias, que a matéria é eterna. Só que isso foi derrubado pela própria teoria do Big Bang. Se o universo está em expansão, houve um início da expansão, da massa inicial de tudo que existe. Mas você crê nisso tudo. Você crê que o mundo existe a partir do nada, e que alguém o criou. Você crê em coisas que para muitos parece loucura. Será que você crê mesmo naquilo que o cristianismo afirma? Você já parou para pensar nisso? Será que você crê de fato que os mortos ressuscitam pelo poder de Deus? Já parou para pensar nisso? O texto que nós lemos é o texto de Pedro. O apóstolo Pedro está escrevendo para uma igreja que está sofrendo diversas perseguições. E ele diz o seguinte: olha, sofra por conta da fé de vocês. Se alguém for sofrer, que não sofra por ser um ladrão, um pedófilo, um assassino, aplicando para os nossos dias. Sofra por ser alguém que ama Jesus Cristo. Só para completar o raciocínio, sabe por que muitos hoje, principalmente nas universidades, zombam dos crentes? Porque os crentes não estão preparados para responder sobre a esperança que há neles. Falta refletir sobre a fé. Falta pensar sobre a vida, sobre tudo que é e sobre tudo que há. Saiba de uma coisa, a universidade pensa assim. Essa caixa, só para título de exemplo, essa caixa, ela é fruto de processos naturais. Não houve intervenção alguma nela. Ela existe a partir de um processo. Não houve nenhuma intervenção fora do contexto. Aplicando para a vida humana, tudo é fruto de um acaso, tudo é fruto de processos ocasionais, tudo é fruto de algo que não faz sentido. É nisso que as pessoas acreditam, ou muitos acreditam nas universidades. Mas isso não faz sentido para mim, porque tudo que está aqui nesse templo foi feito por alguém inteligente que teve que pensar muito para fazer esse objeto. Vamos começar pela guitarra, que eu achei linda, cara. Sua Tajima lindona, hein? A sua também é bonita, mas eu prefiro extrato. Linda. Alguém teve que fazer essa Tajima, cara. Um luthier teve que, primeiro, comprar uma madeira de qualidade. Ela teve que ficar numa sala escura para decantar por alguns meses, alguns dizem até anos. Alguém teve que cortar essa madeira, executar a parte elétrica, colocar uma ponte no braço dela, escrever nome. Alguém fez essa guitarra. Ela não existe do nada. Ela foi criada. Ela foi feita. Mas vamos voltar para o texto. Será que você está preparado para responder
sobre a esperança que há em você? Ou será que você tem esperança em Cristo? A primeira coisa que o texto diz é que aqueles que são chamados para afirmar sobre a esperança que existe em Cristo, aqueles que são chamados para isso, devem tomar uma atitude. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O que significa isso? Pastor, eu não estou cansado, pastor. Todo domingo eu escuto sobre santificação e eu estou cansado. É muito chato. Porque todo dia eu escuto que eu não posso fazer nada porque eu sou cristão. Esse papo é careta demais, né? Esse negócio é muito mala, pastor. Não estou aguentando. O senhor vai falar de novo esse negócio. Aprenda o seguinte comigo hoje, olha. Santificação não começa com um não. O que começa com não é o legalismo religioso. Não pode, não é correto, não é o que eu devo. A santificação, pelo contrário, começa com um sim. O que significa ser santo? Nós já sabemos. Aprendemos todos os domingos nas escolas bíblicas. Se a igreja for séria, você vai aprender sobre isso. Santificação é ser separado de ou ser separado para. Santificação, então, é o início de uma caminhada com Jesus. Então começa com sim para Deus. Santificação de tudo é sim para Cristo. Em segunda instância, não para tudo que Cristo odeia. Mas santificação de tudo é uma caminhada com Jesus, para Jesus, para que Ele seja de fato Senhor da sua existência. Olha o texto. Antes, santificai a Cristo no vosso coração. Vamos lembrar, quem escreve o texto que você leu comigo é um judeu, é Pedrão, é o pescador, cara, é o cara que vai e prega e 3.000 se convertem, é o cara que diz, eu não tenho ouro, prata, vai, levanta e anda, cara, é o cara, esse é o cara. E esse cara é um judeu, que tem medo de judeu, e que entende que coração é o centro da existência. Não leia a palavra coração na Bíblia como sentimento, amorzinho, né? Aquelas cartas, né, que o Vitor escreveu, escreve, não sei, aqueles recados bem melosos, né? Aqueles coraçõezinhos, aquela coisa delicada. Tem nada disso, cara. Esquece esse negócio, é só para cá. O que significa a palavra coração aqui? Significa todo o seu ser. Antes, santificai a Cristo como o Senhor, quer dizer, o seu dono. Primeiro, Ele é o seu dono. Em segunda instância, Ele tem que ser dono de tudo que você é. Aprenda outra coisa quanto à santificação. Tudo que você é tem que pertencer a Cristo. Vou brincar aqui com o Mateus Neri. O Mateus Neri é o calvinista de todos os jovens da primeira igreja, né? Não é verdade? Quem que é? Hein? Calvin Neri? Nossa, que heresia. Aprenda o seguinte. A fé bíblica, que para mim tem em sua apresentação mais próximo à verdade, sendo a fé reformada, diz o seguinte, que você não pode dividir a sua vida. O que acontece com muitos evangélicos no nosso tempo? São evangélicos que dividem a vida, que dividem a alma. O que isso significa? Não, na universidade eu sou de mim mesmo, são as minhas opiniões que valem, é aquilo que os mestres ensinam, é aquilo que os meus colegas falam, mas fora da universidade eu sou de Cristo. Quando estou no trabalho, sirvo a um chefe humano, ganho o meu dinheiro, para comprar as minhas coisas, para fazer os meus planos, e eu não devo nada a ninguém. Quando a Bíblia diz, tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Seu namoro, cara, é para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, não serve para nada. É só tempo que se perde pelo caminho da sua história. Seus estudos? Não, eu quero estudar porque eu quero ser rico.
cara, você está lascado na pedra, você vai se frustrar, você vai se entristecer, porque o dinheiro que você tiver não vai te dar paz. Por que você tem que trabalhar? Para que Cristo seja honrado e glorificado com o dom que Ele te deu, seja qual for a área do seu viver na vida de trabalho. Tudo tem que ser de Cristo, tudo tem que pertencer a Deus. E por que jovens evangélicos dividem a vida e dividem a alma? A gente chama isso de vida dicotômica. O cara dividiu a vida, não, aqui é de Deus, aqui não é, e o cara fica naquele conflito interior, porque ele se esqueceu que Deus não quer resto de ninguém. Deus não aceita resto de ninguém, nem de pastor, nem de ninguém, porque Deus quer tudo, porque tudo é dele. A palavra diz que ao Senhor Ele pertence os céus, a terra e tudo o que neles se contém, tudo é dele. E às vezes nós somos rebeldes contra essa realidade espiritual, e começamos a nos rebelar contra Deus e guerrear contra Deus, porque queremos uma parte da nossa vida para nós mesmos. E o texto diz: antes, em meio aos conflitos que você enfrentar, aos bullying gospel, às tribulações que você enfrentar, antes disso, pense em uma coisa: santifique a sua vida, tendo Cristo como seu dono, e toda a sua vida. Nenhuma parte pode ser sua, e nenhuma parte pode ser minha. Tudo tem que ser de Cristo. Tudo tem que ser de Cristo. E aí entra uma segunda realidade do texto. Primeiro, o texto diz que os que querem responder às perguntas que forem feitas quanto à fé, eles devem ser de fato de Cristo, com todo o seu ser. E a segunda parte do texto que eu quero ensinar e destacar hoje: estando sempre, o quê? Preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quem aqui está estudando para entrar na faculdade ou já entrou? Quem está estudando em algum curso superior aqui? O que você está fazendo, filho? Você, Vitinho? Engenharia mecatrônica. Legal. Aquela prova de cálculo, você está estudando em que faculdade? Então, cálculo 1, aquela matéria deliciosa, né? Que quem dá lá em cima é o presbítero lá da Quinta Igreja, o Luiz Fernando. Aquela matéria deliciosa, né? Aqueles algoritmos, aqueles números. Vitor, se você não estudar para essa prova, o que é que vai acontecer? Mas nem MEI você tira? Você acha que nem MEI você tira? Você não vou estudar, não vou ler nada, não vou me esforçar e quero ir bem na prova. Você está fazendo o que, cara? Matemática está lá também. Até coça a cabeça, rapazinho. E aí você, Mateus, quer passar de ano, mas não quer estudar. O que vai acontecer? Bomba. Ser jubilado é o seu destino. Mas por que alguns crentes, alguns jovens, alguns adolescentes e até alguns pastores, vou falar bem baixinho, até alguns pastores pensam que podem responder quanto à fé sem se dedicar ao estudo sério da palavra de Deus? Como responder a alguém que te pergunta assim? Vou fazer uma pergunta fácil. Explicar que o mesmo Deus, ao mesmo tempo, é três. E que esse mesmo Deus foi morto por vocês. Quem canta isso é Renato Russo. Como explicar isso para as pessoas que não amam a Deus? Olha, eu queria que você me explicasse como que o mesmo Deus, ao mesmo tempo, é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês. Você pode me explicar esse negócio? Eu não estou compreendendo essa coisa. Eu queria saber outra coisa. Eu queria saber, que história é essa de Deus habitar dentro da gente? Como que Deus habita dentro do ser humano? Se existe de fato um Deus. Você pode me explicar? Eu queria saber outra coisa também, porque não sei se você vai saber me explicar. Mas eu vou perguntar, que história é essa do mundo ter sido criado?
Será que você sabe responder essas perguntas para os seus amigos? Qual o valor que você dá ao estudo sério da palavra de Deus? E mais, que valor você tem dado aos irmãos que se esforçam para te ensinar a Bíblia? Se você lê Bíblia, eu não sei mais, né? Eu estou em dúvida se alguns leem ou não. Se você não se dedicar ao estudo sério da Bíblia, eu não estou falando aqui de corrente de teologia não, gente. Por mais que eu tenha uma e adote uma. Não importa. O que importa é o estudo sério da Escritura. Aqui. Para o assunto que estamos tratando. Se você não estudar a Bíblia, se você não se dedicar ao estudo sério da Escritura, você não vai ter como responder às pessoas que te perguntarem sobre a esperança que há em vocês e para vocês. Outra pergunta importante: que história é essa de céu? Será que... Quer saber que esse céu que você acredita é um céu com anjinho, com nuvenzinha, e o que ele está com a tromboninha lá, bem peladinho, né? Todo bonitinho, gordinho. Isso é céu? Quero saber, cara, me explica por favor, que céu que você acredita? Você acredita em quê? Essa história aí de Deus curar, queria saber como que Deus cura. Essa história aí de saber, queria saber como você crê num Deus que você não vê. Será que nós estamos preparados para responder àqueles que nos questionarem sobre a esperança que há em nós? Aí eu faço a pergunta final, depois ir para a conclusão. Será que você realmente tem esperança em Cristo? E crê em tudo que o cristianismo afirma? Essa é uma pergunta importante. Qual a esperança do cristão? Resumindo, aqui entra um pouco de teologia reformada, tá, Mateus? Deus criou todas as coisas. Resumo da história humana: Deus criou todas as coisas. Não vou entrar aqui com relação ao método de como Deus criou, isso não é importante para esse estudo ou para essa palavra. Segundo lugar, o homem se rebelou contra Deus, foi colocado em prova, caiu, se rebelou contra Deus, e a Bíblia diz que ele se tornou inimigo de Deus. Segundo Paulo, filho da ira de Deus, sendo um merecedor da morte. Se você quiser entrar um pouco mais a fundo, da morte eterna, e da morte física, e da morte espiritual. Em terceiro, apesar disso, Deus continua amando a sua criação e o homem. E esse amor é revelado de maneira plena na pessoa de Jesus. E Jesus é o Messias, o Deus encarnado, o prometido pelos profetas, aquele que cumpre a lei de Deus, coisa que ninguém pode fazer. Aqueles que creem no Messias vão viver para sempre com Deus, isso culminando na redenção de todas as coisas que existem. Tudo vai ser restaurado pelo poder de Deus na volta de Jesus. E após isso, aqueles que amarem a Cristo habitarão para sempre com Cristo na eternidade. Isso é a esperança que há em um cristão genuíno. Essa é a esperança. Não tem outra esperança que não seja essa. E a nossa esperança se resume nesse santo nome, Cristo Jesus. Agora, como fazer isso prático para a sua vida? Como essa história, que é verdadeira, ser relevante para a sua vida, com a sua família, com seus amigos lá na faculdade, no seu cursinho? Como ser relevante? Primeiro, não se envergonhe do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para todo aquele que crê. Não se envergonhe do Evangelho. Eu prefiro crer no Evangelho do que crer que tudo veio do nada. A biogênese não pode ser comprovada por nenhum experimento científico. Vida vem de vida, só para começar. Não tenha medo ou vergonha de acreditar. Eu creio que existe um Criador, porque isso é mais inteligente, é mais racional.
Não é só religioso. É um argumento mais racional. Em segundo lugar, se prepare, meu camarada. Minha irmãzinha, se prepare para responder as perguntas. Porque elas vão acontecer. Eles vão te perguntar. Eles vão te questionar. Se já não estão lhe perguntando. E você, quem sabe, já não respondeu, porque não teve como responder. Olha, vou perguntar para o meu pastor. Que mico, cara, pelo amor de Deus. Não, eu vou estudar. Eu quero sim que o meu líder, ou aquele que estudou um pouco mais do que eu, me auxilie, mas eu quero conhecer mais sobre Deus. E só se conhece mais sobre Deus, primeiramente, tendo uma experiência de fé com Cristo. Não é através dos livros. Primeiramente, é necessário uma experiência de conversão. Então, se você não se converteu a Cristo, ou não foi convertido a Cristo, você não conhece Deus. Você pode conhecer sobre Deus, a respeito de Deus, mas Deus você não conhece. Porque conhecer Deus é se envolver amorosamente com Ele. Em segundo lugar, para se preparar, é necessário, aí sim, se dedicar a estudar assuntos que se referem a Deus e sobre Deus. Aonde? Primeiramente, na Bíblia. Em segundo lugar, em pessoas que estudaram a Bíblia. De maneira mais profunda. Em autores reformados. Ou não, eu também leio outras coisas. Mas antes de tudo, você tem que se dedicar como jovem, que tem que fazer a diferença neste mundo que está se levantando contra Deus, cara. Para concluir, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A minha oração, em particular pelos jovens da primeira igreja, porque eu os amo de fato, é que essa esperança seja parte da vida de vocês pessoalmente. Que quando você se vê em uma situação de caos, de tragédia, de quase morte, você se lembre, eu tenho uma esperança que ninguém pode tomar. Eu creio em um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e este Deus há de me sustentar na minha caminhada, porque eu me relaciono com Ele. Ele é o meu Deus. Não se sustenta uma vida que não tem intimidade com Deus. É necessário que vocês, que nós juntos possamos caminhar na busca dessa intimidade, que não acontece por mágica. Não adianta pensar que é uma coisa mística. Eu vou no monte, lá eu vou ver uns gravetos pegando fogo, vou dar uma glória, e estou cheio do Espírito Santo de Deus. Não é assim não, meu amigo. Não vai pensando que é assim, porque não é assim que funciona a coisa. Não, eu vou fazer um jejum santo e vai acontecer um milagre. Vida cristã é esforço. Claro, extraordinários podem acontecer. Já aconteceram comigo e com outros irmãos muito piedosos. Mas eles só acontecem na medida que nós obedecemos às normas estabelecidas por Deus. Como ter mais intimidade com Deus, irmãos? Como? A Bíblia ensina. Conheça Deus pela palavra de Deus e converse com Deus na sua intimidade com Deus. E conhecer o que Deus afirma é ler a palavra. E falar o que você sente é orar. É impossível uma vida de esperança sem Bíblia e oração. É simples, não tem essa de ficar caçando. Eu quero um método mágico, vai acontecer alguma coisa. Eu vou lá naquele culto que o pastor tal vai estar lá e Deus vai tocar meu coração. Para com esse negócio, cara, pelo amor de Deus.
Para com essa conversa fiada. O pastor não vai mudar nada na sua vida. O que vai mudar a sua vida é palavra de Deus, é oração, é vida santa, é se consagrar. Creia em uma coisa: Deus está pronto para te capacitar para o testemunho da sua fé. Aliás, Ele quer isso para a sua vida. Mas aqui entra a responsabilidade humana. Por isso o texto é um imperativo. Antes, santificai. Por mais que seja tudo de Deus, isso inclui a sua ação. Você tem que buscar. É a sua responsabilidade como cristão, como cristã. E eu peço a Deus que isso aconteça com você, no nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos? Olha, eu tenho convicção que quem me trouxe aqui pela providência foi Deus, para que você escutasse essa palavra. Minha convicção plena é essa. Eu não vim aqui ao acaso, porque o acaso não existe, e eu não leio Kardec, eu leio a Bíblia. E Deus quer te confrontar, te animar e te mostrar o caminho das pedras, para que você seja um jovem, uma jovem, capaz de responder aos questionamentos que as pessoas vão te fazer, se já não estão fazendo. Mas que você seja um jovem que busque essa capacitação dos altos céus, para que o nome de Cristo seja exaltado através da sua vida. Senhor, muito obrigado pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que estão aqui, pelos meus amigos e amigas, pelas pessoas que estão aqui neste culto. E eu peço somente isso, Senhor. Nos dê força para buscar a Tua face, para que possamos estar preparados para responder às pessoas que nos questionarem quanto à nossa fé e à nossa esperança. Esses jovens e esses adolescentes estão começando a viver o tempo dos questionamentos, o tempo das dúvidas, o tempo das perguntas, mas que eles encontrem as respostas certas no lugar certo. Que a Tua palavra seja o guia para cada um deles, e que eles cada dia mais sejam firmados na pessoa de Cristo, e que Cristo seja santificado na vida deles, em suas ações, sonhos, ideais e projetos, e que assim eles possam refletir a glória de Cristo para um tempo onde é necessário, imprescindível, que jovens sejam sal e luz do mundo. Ilumine-os, Deus, e ajude-os. Ajude a todos nós, por graça, por misericórdia, no nome de Jesus. Amém e amém.